Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e sensibilize os nossos corações para a prática das Escrituras, que possamos examinar as Escrituras bem e que ela possa responder às nossas perguntas e nos dar-nos conhecimento espirituais do que Deus deseja nos revelar. Nesse canal de evangelismo hoje eu venho compartilhar o texto de Mateus capítulo 5, 21 a 22 e 27 a 32. Devemos entender aqui o que Jesus quer nos mostrar por meio desse texto. O mestre tomou em suas mãos a sabedoria superior dos homens. Ele corrigiu e ele reajustou. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. Nessa primeira parte, Jesus vai nos ensinar sobre o homicídio, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus continua ensinando que não era suficiente uma pessoa não cometer assassinato, mas qualquer um que irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Mas apenas ao chamar o seu irmão de louco, corrige ir para o fogo do inferno, diz Jesus. Jesus comparou o ódio ao assassinato. Quem odeia o seu próximo diante de Deus já pecou, mesmo que esse ódio não seja transformado em uma ação ofensiva. Fica evidente que a intenção do coração pode levar-nos a cometer pecado. Devemos cuidar do nosso coração. O ensino de Jesus era que o ser humano não será julgado apenas por suas ações, mas sim e ainda mais por seus desejos, embora jamais tenha chegado a transformar-se em ação. Então, segundo a pauta morais do mundo, uma pessoa é boa se não comete ações proibidas. O mundo não tem esse interesse em julgar os pensamentos. Segundo a pauta moral que Jesus propõe, ninguém pode ser considerado bom a menos que deseje fazer o proibido. Jesus se interessa profundamente pelos pensamentos humanos. Então temos que nos moldar aos padrões bíblicos e nos afastar dos critérios humanistas. Nossas atitudes é a única que pode garantir a segurança e a felicidade e a nossa conduta moral diante de Jesus Cristo. Em certa medida, todos os seres humanos têm personalidades divididas. Há uma parte de nosso eu que se sente atraída pelo bem e outra parte que se sente atraída pelo mal. Na medida em que realmente somos assim, o nosso interior de cada um de nós se trava uma batalha entre o bem e o mal. Há uma voz que nos incita a tomar o fruto proibido e outra que proíbe de fazer. Por essa razão devemos estar firmes no Senhor Jesus e em seus ensinamentos. Na segunda parte, Jesus fala aqui em Mateus 5, de 7 e 2, adultério e divórcio. Jesus vai ensinando que aos olhos de Deus, não somente era culpado o homem que comete adultério, mas também aquele que alojava em seu coração pensamentos impuros. Quando simplesmente você olha para alguém e deseja, já cometeu o pecado. Não devemos nos enganar. Adultério não é somente o ato consumado, mas também o ato desejado no coração. É possível que jamais tenhamos cometido adultério, mas quem pode dizer que jamais você, homem ou mulher, experimentou um desejo pelo outro? Ao citar o texto "não darás", Jesus está fazendo referência à lei de Moisés, cuja pena para esse tipo de ato era o apedrejamento. E é importante, ao ler as Escrituras, entender que o adultério fere a lei moral de Deus. Mas Jesus aqui está também deixando também bem claro para os seus ouvintes que o adultério não se resume apenas ao ato consumado de adulterar, mas também a qualquer desejo imoral fora do casamento. Então esse desejo cultivado no coração do homem é o que leva à consumação do ato. E é esse desejo que devemos ser combatido. Não apenas o ato sexual, obviamente. O ato também deve ser combatido. Errar no pensamento não justifica agir de forma errada na prática. Jesus ensina
a combater o desejo imoral e purificar nosso coração. Todos os nossos desejos devem ser moldados aos padrões de Deus. A questão do adultério ele é muito mais complexo do que meras ações físicas. É uma questão de corpo, sentimento e autocontrole. A questão do divórcio no passado e hoje é muito complicado e em algumas ocasiões o que está em questão é muito mais do que jogos de poder, expectativas e de papéis de gêneros. E Jesus deixa claro que o divórcio não era o plano de Deus. O plano de Deus era que as pessoas continuassem casadas até o fim de suas vidas. Portanto, o divórcio era a exceção e não a regra. O único motivo justificável para o divórcio seria a imoralidade sexual, o adultério. O desejo de Deus para o casamento é a permanência. Fica aqui a lição. Jesus, quando abordou esse tema, deixou bem claro que Deus exige de nós um padrão de comportamento sexual elevadíssimo, digno do que se disse filho de Deus. Ou seja, devemos guardar o nosso corpo de toda impureza, lasciva e prostituição. Temos muito a aprender com essas duas passagens. Devemos disciplinar a nossa mente e coração para que sejamos em condições de repelir os pensamentos malignos que geram o pecado em nós. O grande filósofo Platão, ele comparava a alma como um carro puxado por 2 cavalos. Um dos cavalos, mansos e dóceis, obedecia às rédeas e às vozes do condutor. O outro, selvagem, não tinha sido domesticado e todo o tempo procurava rebelar-se. O nome do primeiro cavalo era razão, o nome do segundo era paixão. As nossas vidas, meus irmãos, é sempre um conflito entre a exigência das nossas paixões e o controle de nossas ações. A razão é a rédea que mantém sob controle as minhas e as suas paixões, mas uma rédea pode romper-se em qualquer momento. É possível que o domínio próprio baixe a guarda por um instante, por isso devemos estar vigilantes. Se baixarmos a guarda, o que ocorre então? Na medida em que existe essa tensão interior, esse conflito, a vida será permanente e segura. Em tais circunstâncias, não pode haver segurança permanente. Então, a única forma de obter a segurança é entregar as nossas vidas ao Senhor de maneira total, que possamos renunciar o desejo do fruto proibido e, olhando para Cristo, somente em Cristo poderemos vencer todas as tentações possíveis. Pense na implicação das palavras de Jesus nesse texto e das lições de hoje. Quais palavras você tem falado ao seu semelhante? O que tem fluído em sua mente e coração? O que esse elevado padrão ensina sobre a necessidade de ser coberto pela justiça de Cristo? Devemos sempre fazer uma reflexão. Somente Deus ele está em condições de julgar os homens. Nós somente podemos ver as ações exteriores dos homens. Deus, ele é o único que pode ver o segredo do coração. Isso significa que todos nós, pecadores, somos pecadores porque não há ninguém que possa suportar o julgamento de Deus. Embora tenhamos vivido uma vida de perfeição moral no exterior, não existe quem pode afirmar que jamais experimentou o desejo do proibido. Porque a perfeição interior é a única coisa que torna possível que alguém possa afirmar: eu morri e Cristo vive em mim. Com Cristo estou justamente justificado, ou crucificado, disse Paulo. Eu vivo mais Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Eu desejo aqui a paz e a graça de Cristo Jesus.